A paz, mulheres conectadas com Deus. É muito prazer, um imenso prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntas, falando das maravilhas, dos ensinamentos que a palavra de Deus tem para o nosso coração, para edificar a nossa vida. E nós estamos agora com uma série maravilhosa que foi lançada agora, que é a dádiva de ser mãe, não é? Nesse mês de maio, que é o mês das mães, esse tema foi muito propício, foi escolhido com muita propriedade pela Rosilene, E nós vamos crescer muito com essa série, porque nós estaremos estudando a história de muitas mulheres, os ensinamentos preciosos que muitas mulheres da palavra de Deus têm a nos trazer. E no nosso estudo hoje, nós vamos ver sobre uma mãe que ela, embora fosse impaciente, ela aprendeu a ter fé, que foi a mamãe Sara, a esposa de Abraão. Então nós vamos hoje ter esse estudo e aprender com a vida de Sara muitas lições preciosas para a nossa vida. Porque Sara, embora tivesse ficado na história como uma mulher de fé, de coragem, ela foi como nós. Ela teve momentos em que que na sua fé ela fraquejou, mas foi por um breve momento. Depois ela de novo se levantou na presença de Deus e alcançou seu milagre, venceu e superou as adversidades, não é? Então nós vamos conhecer hoje a história de Sara. E não é novidade para vocês a história de Sara, porque todas aqui já são mulheres de Deus, tanto que são mulheres conectadas com Deus, conhecem com certeza a história de Sara, a palavra do Senhor. Mas a gente vai dando aquela pincelada só para a gente situar a história de Sara, sobre quem foi Sara, e depois nós vamos fazer umas pinceladas aprendendo com a história de Sara algumas lições para a nossa vida. Bom, inicialmente nós vamos começar aqui relembrando quem foi a Sara, que foi a esposa de Abraão, a mãe de Isaac, o filho da promessa, A única esposa mencionada na Bíblia entre os heróis da fé. Sara tinha diversas características e duas delas eram muito notáveis. Sara era extremamente bela, ela tinha uma beleza singular e ela tinha um problema muito sério, que era a questão da esterilidade, que para o contexto da época, a mulher que era considerada estéril, a mulher que fosse estéril, era como se fosse uma maldição, Era um peso muito grande, uma opressão muito grande, uma cobrança muito grande da sociedade sobre a mulher quando ela se encontrava nessa situação de esterilidade, que foi o caso de Sara. Então Sara era extremamente feliz na questão de ser bela, desejável, admirada, Muito maravilhoso a mulher sentir-se bela, ter uma autoestima boa. Porém, ela tinha a sua área de conflito, a sua área de dor, onde ela buscava um milagre. E era exatamente na questão da esterilidade, Então, em virtude da beleza de Sara, ela era desejada por muitos, mas em função da sua esterilidade, ela sofreu grande humilhação, E aí nós vamos também agora continuar falando de Sara e também relembrando a questão do significado do nome de Sara. Sara, é uma palavra hebraica que significa princesa ou senhora, princesa ou senhora. Até o nome dela já sugeria uma coisa chique, Eu imagino Sara uma mulher muito elegante, muito linda, muito educada, porém tinha esse conflito com a questão da esterilidade, Sara é lembrada como uma figura muito importante na história do povo de Israel, porque ela é vista como uma mulher de grande fé e coragem. Deus mudou o nome de Sara para Sarai, devido à promessa que Deus tinha feito a Abraão, de fazer dele uma grande nação. E para que essa promessa se cumprisse, era necessário que Abraão tivesse um filho. E isso foi exatamente o que gerou o problema da história de hoje que nós vamos mencionar. Porque para que a promessa se cumprisse, teria que existir um filho. E como esse filho estava demorando de chegar, a coisa pegou, A coisa ficou difícil. A mudança do nome de Sara aconteceu em função da promessa, eu já falei, A Abraão, que Deus disse que ele seria pai de muitas nações. Então, Sara foi uma mãe em uma fase muito avançada da vida, aos 90 anos de idade, e foi uma mulher que superou suas adversidades.
aprendendo a confiar em Deus e sabendo que Deus era fiel às suas promessas. Embora ela fosse estéril, ela creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. Contudo, as mães da Bíblia não são perfeitas, como eu não sou perfeita, como você não é perfeita, né, irmã? E num dado momento, às vezes a gente toma uma decisão precipitada, a gente tem uma atitude que não é coerente com os princípios da palavra de Deus. E Sara teve o seu momento também, onde ela vacilou, onde ela tomou uma decisão precipitada e pagou um alto preço por isso, né? Ela ficou muito ansiosa e aí ela tentou resolver o problema dando um jeitinho brasileiro. Foi quando ela sugeriu a Abraão que fizesse de Agar sua serva, né, que se deitasse com ela para que tivesse um filho, né? E isso gerou uma série de conflitos dentro do seu lar. Sara quase perdeu a sua paz interior, a paz da sua casa, do seu lar, por causa dessa decisão precipitada. E isso é um ensinamento muito precioso para nós, irmãs, porque realmente, às vezes, esperar o tempo de Deus, a maneira de Deus, às vezes não é fácil, né? Quando aos nossos olhos Deus está demorando, a gente é tentado a dar o nosso jeitinho brasileiro, a tentar resolver da nossa forma. E isso acarreta uma série de consequências, né? O preço se torna realmente alto, foi o que ocorreu com a Sara. Então, no entanto, apesar dos deslizes, Sara creu que Deus tinha poder para fazer milagres. E Deus prometeu e cumpriu a promessa na vida de Sara. E agora nós vamos dar umas pinceladas rápidas sobre as virtudes que nós encontramos nessa personagem, a Sara da Bíblia, né? Vamos começar aqui com a primeira virtude. Sara era uma esposa submissa e dedicada. Sara abandonou sua família, né, e acompanhou o seu esposo, que tinha uma vida nômade. Abraão viajava o tempo inteiro, mudava, e ela acompanhou esse esposo, sendo fiel a ele, acreditando também nas promessas de Deus na vida do casal. Então ela foi submissa e dedicada, né? Foi uma das virtudes. Sara era uma mulher de fé. É tanto que ela era de fé, porque se ela não fosse de fé, ela jamais ia acompanhar esse marido que largou tudo. Deus mandou ele largar a família e ir para um lugar distante, e ele foi. Então, se ela não fosse uma mulher de fé, ela jamais a teria acompanhado nessas aventuras da fé. Jamais. Ela realmente era uma mulher de fé. Sara era hospitaleira, né? Ela hospitou, irmãos, perdão da palavra, irmãs. Ela recebeu com hospitalidade, né, 2 pessoas que eram anjos e fez o melhor que ela podia, ofereceu o melhor da sua casa para esses 2 homens. Isso mostrava que ela era uma pessoa hospitaleira, né? E nessa situação, ela pensava que eram simples 2 homens, mas ela estava hospedando anjos. Então, às vezes, quando nós fazemos o bem, acolhemos alguém, né? E somos gentis com alguém, nós podemos estar também acolhendo anjos do Senhor e recebendo uma bênção sem igual em nossas vidas, né? Sara também tinha uma outra virtude, ela era uma boa administradora do lar. Abraão, um homem bem próspero, muito abençoado, financeiramente ele tinha uma vida abastada, então ele precisava de uma mulher muito sábia, muito, né, cheia de conhecimentos e de habilidades para ajudá-lo a administrar o patrimônio, os bens do casal, da família. E Sara era essa mulher que administrava a casa com destreza, os bens da família, né, e mantinha tudo em ordem. Imagina ela linda, direcionando todas as coisas, né, mantendo tudo organizado, tudo tudo nos conformes, né, para que a família vivesse feliz, né? E Sara também, vamos ver mais uma virtude, ela tinha um coração perdoador, né? Aí eu pergunto para as irmãs, mas onde estava esse coração bondoso, perdoador de Sara, que ela mandou Agar para o deserto com o nenenzinho Ismael, e ela não teve nem sequer dó, né? Não teve misericórdia da Agar. Onde que estava esse coração? Quando a Agar resolveu retornar à casa da sua senhora Sara, a Sara resolveu acolhê-la mais uma vez, resolveu perdoá-la e deixar que ela voltasse a morar na família, né? Então Sara teve sim um coração perdoador, quando ela acolheu Agar, quando ela se humilhou e resolveu voltar, e a Sara deu mais uma chance para ela de conviver no seio da sua própria família, né? E como todas nós temos virtudes e falhas, Sara também teve virtudes e falhas. Nós agora vamos ver algumas das fraquezas, das falhas da nossa personagem Agar. A Sara,
ela fez uma coisa que talvez algumas de nós já fizemos ao longo da nossa vida, da nossa história de vida, né? Sara não assumiu a culpa. Ela sugeriu que Abraão tomasse Agar por mulher, mas quando ela percebeu que essa atitude tornou-se um grave problema no seio da sua família, o que a Sara fez? Ela pôs a culpa em Abraão. Eu lembrei da história de Adão e Eva, que pôs a culpa, né? Ficavam um jogando a culpa pro outro, né? Também. Então aqui a Sara não assumiu a culpa e jogou a culpa para Abraão. Sara também teve um sentimento de raiva e de crueldade. Quando Sara manifestou esse sentimento de crueldade e de raiva, irmãs? Quando ela foi insensível, sem misericórdia no trato com a Agar, né? Despedindo-a ao deserto com o seu filho pequeno, né? Ali foi uma atitude dura, né? E é tanto que a escrava Agar resolveu ir embora da casa de Sara porque ela estava se sentindo extremamente maltratada pela sua senhora. Então a Sara foi cruel com a Agar no dado momento, né? Ela teve essa fraqueza de dar o troco, de pagar o mal com o mal, né? A outra tá me ferindo, me afrontando, então eu vou também, né, dar o troco. Sara deixou a dúvida entrar em seu coração. Aqui foi quando os anjos do Senhor vieram reforçar a questão da promessa na vida de Abraão e Sara sorriu. Quando Sara sorriu, ela duvidou, né? Ela sorriu, mas só no coração. Mas o Senhor vê todas as coisas e o Senhor leu a Sara lá no profundo no coração e o Senhor percebeu que a fé da Sara estava abalada em relação à promessa, né? E agora, para concluir o nosso estudo, nós vamos só verificarmos aqui também algumas lições que nós podemos aprender com a vida da Sara, né, para concluir o nosso estudo. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus e confiar em suas promessas. Sara esperou 25 anos, irmãs, 25 anos para receber o Isaac, o filho da promessa, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela. Realmente, nós temos que reconhecer que ela foi desafiada na sua fé. Esperar 25 anos Deus fazer algo em sua vida, realmente não é um tempo curto, né? É um tempo extenso, demorado, e a fé dela foi desafiada mesmo nesse tempo, né? A importância da paciência durante a espera, né? Ela teve, eu creio que Deus trabalhou muito a questão da paciência na vida da Sara, porque, né, ela teve aquele momento que ela fraquejou, mas olha, quando ela estava com 90 anos foi que ela deu uma baqueada na fé, né? Porque disse, eu já tô velha, né? Já não tenho mais estrutura física para ter filho. Então, quando ela olhou as circunstâncias do momento e viu a impossibilidade de receber a promessa, o filho da promessa, foi que ela realmente fraquejou um pouco na questão da sua fé, né? Mas ela teve muita paciência, esperou por muito tempo, Deus a trabalhou muito na questão da paciência. E o incrível, por que Deus, eu achei isso incrível, irmãs, por que Deus demorou tanto para cumprir na vida de Sara a promessa? Por que foi tão demorado? Porque Deus queria que a glória dele fosse vista, né? Através da vida de Sara. Se Deus fizesse tudo normalzinho, tudo comum, como ele geralmente faz, né? As pessoas não enxergariam a sua glória, porque é no impossível, é no difícil, naquilo que ninguém acredita mais, que as pessoas dizem, só Deus poderia fazer isso. Então Deus às vezes nos coloca diante de desafios difíceis, tremendos aos nossos olhos, de provas, né? Por quê? Porque é na dificuldade que a glória de Deus será manifestada, o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. É no difícil, é no impossível, né? É diante de um desafio grandioso que a glória de Deus é manifesta. Por isso que Ele permite, às vezes, grandes desafios na nossa vida, para que a glória dEle seja vista através de nós. Mais um ponto que a gente vai abordar aqui é que Deus sonda o coração, examina a mente. O Senhor viu. A Sara não sorriu para que as pessoas percebessem, ela sorriu no coração, mas o Senhor a sondou no profundo. E o Deus que tudo vê, que tudo examina, viu que a Sara estava duvidando, né? Mas o Senhor não deixou de ser fiel na vida de Sara e de cumprir a promessa, mesmo quando ela teve o seu deslize na fé, né? Apesar de tudo isso, o Senhor a honrou. E nós temos que permanecer firmes e nunca perdermos a fé.
independente das circunstâncias. Eu reconheço que isso realmente, irmãos, é desafiador, né? A gente ficar firme e nunca perder a fé. Quando as circunstâncias são contrárias, quando os problemas, as tempestades da vida vêm contra nós, os nossos lares, nossas famílias, nossas vidas com toda intensidade, e a gente sente o vento forte das dificuldades, realmente não é fácil permanecer firme sem perder a fé. Mas é isso que a palavra de Deus nos desafia, a ficarmos de pé e não perdermos a fé. Né? Nós temos que estar focados nisso, em continuar de pé sem perder a fé. A Sara, ela creu contra a esperança. Todo o cenário dizia para ela que era impossível. E ela, num primeiro momento, ela até sorriu, duvidou. Mas depois ela agarrou-se na sua fé de que Deus era Deus do impossível e que para ele não haveria impossíveis. E ela alcançou o seu milagre, né? Ela acreditou mesmo sabendo que a sua promessa era impossível, olhando, considerando as circunstâncias humanas naquele dado momento. E porque ela creu mesmo, né, tendo o seu deslize num momento breve, ela recebeu o seu milagre. E é isso, amadas. Então nós temos muitos ensinamentos preciosos com a vida de Sara. E para concluirmos aqui, já concluindo, Deus permaneceu fiel, independente. Deus permanece fiel, independente da nossa fé. Então, mesmo a Sara tendo fraquejado na sua fé por um breve momento, o Senhor nem por isso deixou de honrá-la, de cumprir a sua promessa, porque Deus é fiel àquilo que Ele promete a nós, àquilo que Ele fala, independente da oscilação da nossa fé, das nossas, instabilidades. Deus é um Deus de milagres. Oh, glória a Deus, eu achei isso lindo. Deus é um Deus de milagres. E para vivermos o milagre de Deus, nós temos que passarmos, vivenciarmos algo difícil. Porque milagre é algo impossível. Se você quer viver um milagre da parte de Deus, esteja disposta a viver algo difícil, a viver algo impossível aos olhos humanos. Porque quando você estiver diante do impossível aos olhos humanos, com certeza você estará no cenário perfeito para que Deus faça um milagre na sua vida. Na vida de Sara, realmente tudo era contrário, né? Com a idade que ela se encontrava, com tanto tempo acreditando e não vendo, era tudo muito contrário. Mas o Senhor fez um milagre, né? O impossível aconteceu na vida de Sara. E o impossível pode acontecer na minha e na sua vida, tá, irmãs? Independente das circunstâncias, o Senhor pode sim fazer milagres, fazer maravilhas em nossas vidas. Deixe um legado de fé. A história de Sara, né, é um legado de fé para nós, né? Como ela superou adversidades, como ela superou, né, desafios grandiosos. Ela foi muito guerreira, uma mulher de coragem, de fé, e deixou esse legado para nós. Então, que a nossa história também, que na nossa história nós possamos deixar também um legado de fé para outras pessoas, né? E Sara foi uma boa mãe, uma excelente mãe, educou seu filho Isaac de uma forma extraordinária, tanto que ele se transformou em um dos homens mais admiráveis da história bíblica, né? Isaac se destacou. E, para concluir, a fidelidade de Deus gera recompensa. A lição principal que a história de Sara nos traz é que a nossa ansiedade pode acarretar graves consequências. Sara quase pôs fim à sua paz e da sua família pela sua ansiedade. Então, quando a pressão da vida vier sobre você com toda intensidade, o desespero bater a sua porta, a incredulidade, né, a instabilidade, quando tudo parecer contrário, pare, respire fundo e busque a Deus antes de tomar uma decisão, para que você não tome uma decisão precipitada e depois pague um alto preço, como Sara pagou, né? Que quase sacrificou a felicidade do seu lar por completo, né? Por um momento de fragilidade, né? De não ter priorizado o Senhor, a busca na direção do Senhor, né? Apesar de tudo, ela creu contra a esperança, Romanos 4, 16 a 18, e pôde receber alegremente o seu milagre na velhice. Glória a Deus, a história de Sara é uma história incrível, maravilhosa e tem preciosos ensinamentos para todas nós, né? Se nós tivermos a Sara da Bíblia, né, como modelo de mulher, de fé, de coragem, certamente nós vamos mais longe, nos espelhando nessa mulher incrível, né? E agora nós vamos orar ao Senhor, pedindo que essa palavra venha produzir frutos em nossas vidas
e abençoando umas às outras como mães, esposas, que Deus venha nos abençoar abundantemente. Amém, amadas? Papai querido, muito obrigada, Deus, por esses ensinamentos preciosos que nós tivemos, Pai, nesse dia de hoje, através da história, conhecendo mais profundamente a história da tua filha Sara, Pai, que nos deixou um incrível legado de fé, Pai, de coragem, né? E que nós possamos, Senhor Jesus, aprender com Sara a sermos pacientes, a termos fé, a mesmo vacilando em determinados momentos, nos levantarmos de novo e crer no Senhor como Deus do impossível, que pode trazer a nossa vitória, independente, Pai, das circunstâncias e das nossas fragilidades. Abençoa, Espírito Santo, cada mãe desse grupo especial Mulheres Conectadas com Deus. Abundantemente, Senhor, derrama a tua graça sobre cada uma das tuas filhas e suas famílias, os seus lares. Enche elas de graça, de sabedoria, de unção, de autoridade, de direcionamento, estratégias do céu, para romper nesse tempo, Pai, de tamanhos desafios. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Fica com as tuas filhas e as abençoa